Oi, pessoal! Vou ver quem está entrando aí e quem vai se juntar aqui para a nossa live hoje com a Diana Robles. I hope I said it right. Eu espero que eu falei certinho o nome dela. Vamos ver se está tudo conectado direitinho aqui. Eu só quero conferir se está aparecendo direitinho para todo mundo. Eu estou super animada para essa live hoje. Que a gente começa essas lives com as nossas internacionais, e eu acho que é uma das partes boas, né, dos benefícios dessa pandemia, que tem tanta gente em casa, a gente conseguiu um pouquinho mais de flexibilidade de agendar as lives com pessoas, com tantos dos nossos mentores, né, porque a gente está em fusos horários tão diferentes. Deixa eu conferir aqui se está tudo funcionando direitinho. Vou esperar o pessoal aparecer. Vamos ver. Vamos ver se está aparecendo direitinho aqui. Vamos ver se alguém me dá um ok. Vamos lá, peraí. Vou tentar conectar aqui. Vamos ver se a Lu me dá um... Vamos entrando. Entrar aqui no meu outro navegador para ver se está funcionando direitinho, ok? Beleza. A Luciane me deu ok, disse que está aparecendo direitinho. Uhul! Ótimo! Para a gente ter certeza que todo mundo vai conseguir ver. Gente, muito obrigada, então, por estarem participando dessa live. Como eu falei, a gente está muito animada para poder fazer as lives com as nossas mentoras internacionais. A gente já fez com alguns nacionais, a gente ainda tem mais nacionais para aparecer aqui e conversar com vocês. A gente está animado para ouvir as dicas deles, saber mais das aulas que eles estão preparando para o Belém Baby Academy. Então, essas lives são muito... empolgantes para nós, né, do evento, e eu espero que seja para vocês também. Hoje, então, a gente tem a Diana. A Diana é a fotógrafa do Love Print Photography, e ela é aqui dos Estados Unidos, e ela vai estar no Belém Baby Academy ensinando a aula de motherhood sessions e de gestantes em estúdio com o uso de gels, cores e luzes diferentes. Eu estou super animada também para ver essa aula, porque vocês sabem, eu adoro gestantes, adoro essas sessões de motherhood, e estou animada para aprender com ela, que faz um trabalho, assim, magnífico, e eu acho que vai ser super legal. Aliás, acho não, eu sei que vai ser. Eu conheci a Diana em Las Vegas, em fevereiro, e a gente conseguiu bater um papo bem legal, e eu estava, assim, ainda mais animada para vê-la no Brasil novamente, e para todo mundo conhecê-la. Ela é um doce de pessoa, muitas pessoas até me perguntaram como foi conhecê-la, né, pessoalmente. Eu falei assim, ela é tudo aquilo que você vê no Instagram, no Facebook. Ela é super doce e pessoalmente ainda mais. Gostei muito, 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 e isso me faz ainda assim mais feliz de tê-la no time do Belém Baby Academy. Eu vou chamar então a Diana aqui, e aí a gente vai poder começar a conversar. Deixa eu só verificar aqui se os comentários estão aparecendo, deixa eu ver. Comentem aí para eu poder ver se tá aparecendo aqui para mim também, ok? Se não é esse, ok. Eu vou chamar a Diana, ela vai juntar aqui na tela comigo. Vamos ver. Hello! There you are! I'm here! How are you? I'm doing good, staying home. Aqui, tá em casa, eu também tô em casa, so we're all home. Hopefully people in Brazil are staying home as well. Yes, staying safe. For now. A gente espera que daqui a pouco todo mundo vai voltar ao trabalho, que essa pandemia vai passar logo. So we hope everything goes back to normal soon. Yes, rather than later.
Diana, thank you so much for joining me. We're so thankful for your time. I know it's not easy, especially being at home with the kids at home. I know I have 4 kids myself, so it's not easy to get to just tell everyone to get out of the house, go play on the backyard, so we can have a little quiet time to do a video. No background noise. Eu tô falando para a Diana que eu sei que não é fácil estar em casa com criança e ainda conseguir um tempinho para poder fazer uma live. E a gente está super, super agradecido do tempo dela para fazer essa live com a gente. Okay, so first thing, I know a lot of people here are joining us just now. They may just start following Belly and Baby Academy. So they might not know you so much. So tell us a little bit about you. Of course. So my name is Diana Robles. My company name is Love Print Photography. And I've been doing photography for about 5 years now. I started when my son was just a baby. He was the inspiration behind me starting my business. And I didn't think it would be where it is today, but I couldn't possibly be more thankful and excited. Hey, hold there. Let me... Did you say 5 years? It's 5. Was it your son? Okay. Então, a Diana começou, então ela é Diana Robles. Is that how it is? Robles. Yes. Ok. E ela começou fotografia há 5 anos, e o filho dela que foi a inspiração dela, e ela nem achou que ela chegaria, né, onde ela está hoje, e ela é, assim, amazing. Eu falo para vocês, ela é maravilhosa. E ela não achou que ela chegaria, né, onde ela está hoje, mas que tem sido maravilhosa essa jornada até então. All right, keep going. So I have 2 kids, almost 7-year-old and an almost 2-year-old, and a husband of going on 11 years now. Oh, wow. Mm-hmm. So they really are the backbone of everything I do. So I couldn't possibly be more blessed and thankful to be here today. Well, we thank you. Então, ela já está casada, tem 11 anos. E tem, you said you have 4 kids? 2 kids, almost 7 and almost 2. Ok, então tem 2 crianças, um que tem quase 7 e um tem quase 2 anos. E ela está feliz de estar aqui com a gente hoje. E a família dela é realmente, assim, o suporte total dela. A família dela é o que é tudo para ela. E o motivo por que ela faz o que ela faz hoje. Thank you. So my next question for you is, so I told them that you're going to be teaching motherhood sessions and the maternity sessions with using different lighting setups, especially gels and all that color. I'm even gonna show here some of the images of your work because it's just so beautiful. Okay, hold on. Let's see if we can. I'm gonna hide myself. I think I'll hide myself. No one needs. Yeah, I love it. Is it frozen? Can you hear me? Okay, now I can. Oh, okay. So it seems like maybe you didn't hear me before. Sorry, maybe it stopped a little bit. I didn't know that that it would mute if I wasn't there. So sorry about that. Let me restart a little bit. Yeah. I'm like, is it frozen? I'll hide you. Hold on. Yeah. Ok, vamos ver se eu consigo falar agora. Então, a Diana vai falar um pouquinho para a gente sobre o que vocês, como alunos, podem esperar da aula dela no Belly and Baby Academy. Ela vai dar aula, então, de Motherhood Session.
e ela vai dar aula desse trabalho lindo que ela faz de gestante em estúdio, usando diferentes luzes, né, especialmente com gel, e essas cores lindas. Eu vou mostrar para vocês aqui essa outra imagem, rapidinho. Olha só que maravilhosa. Peguei mostra muito legal, esse trabalho é um trabalho bem recente dela, e ela vai poder falar para a gente um pouquinho do que a gente pode esperar da aula dela. Vou trazer a Diana de novo aqui, para ela poder falar para vocês. Sim. Vou esperar ela aparecer aqui agora. Cadê? Tô esperando ela aparecer. Ela saiu daqui um pouquinho, deixa eu ver. Diana, can you still hear me? Ela não tá me vendo, eu acho. Deixa eu ver onde é que ela tá. Vamos ver se ela entra de novo aqui. You can see and hear me. Okay, I'm trying to see. I can't find you anymore. Oh, there she is. Ok, ela apareceu agora. Oh, here we go. Oh, we're back. Okay. Okay, it's fine. Sometimes technology just pull us. Ok, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu não tô vendo nenhum comentário aqui, eu não sei se tá aparecendo os comentários, então eu vou tentar pegar as perguntas daqui a pouco. Então eu vou deixar a Diana contar pra gente o que a gente pode esperar da aula dela no Belém Baby Academy. Okay, Diana, you can tell us what to expect from your classes at Belém Baby Academy. What are the students gonna walk out with? Well, definitely they're going to walk out with some confidence in like posing when you're working with gels and stuff like that, because not all the poses work the same when you're, working with colored lighting than when you're working with like 1 or 2 lay setups. So definitely, yes. Então ela está dizendo que com certeza vocês vão sair da aula bem confiantes em usar as cores, porque é completamente diferente você posar alguém usando os gels e cores e usar simplesmente uma cor neutra ou sólida de fundo, né? Então ela vai mostrar para vocês como realmente trabalhar com essas variações de cores e o gel e as luzes diferentes. Mm-hmm. And definitely we're going to be going over like how to work with colors. You can't just plop 2 colors together and expect them always to work. So we're going to go over like monochromatic kind of color gel. We're going to do like analogous, complementary. So there's different kinds of colors that work well together, which we'll go over like with the color wheel. Awesome. Então ela tá falando de novo, né, que é importante saber trabalhar com 2 cores diferentes ou 3 cores diferentes. Então ela vai mostrar um esquema monocromático, um esquema de cores complementares. Então é importante saber, não é só colocar o azul e o vermelho e achar que vai ficar legal no final. Então é importante ter todo esse planejamento de quais cores que ficam, né, que trabalham bem juntas para poder dar o resultado final que você está esperando. Yeah. And in terms of our motherhood sessions, we'll go over like when's the best time to do these sessions with baby. I do also offer them up to 1 year, but like it's better when they're a little bit younger. So we'll go over like tips and tricks on how to like pose and different like styling with mom and baby, and of course lighting for that as well. Uhum. Então ela falou assim que nas sessões de motherhood ela vai poder ensinar pra gente, eu vou me incluir porque eu quero estar lá, qual é o melhor tempo para fazer essa sessão?
né? Qual a idade das crianças que vão estar com as mães, posicionamento, iluminação, como estilizar a mãe também. Então, tudo isso ela vai passar na aula e vocês poderem saber como preparar o seu cliente, o seu estúdio e o seu ensaio quando você estiver trabalhando, então, e oferecendo essas sessões. Yes. Awesome. This is so awesome. So let me ask you something. What's the age that those motherhood sessions, like what is the most common that, from your experience, what are the clients looking more, as far as like milestones of the baby or maybe into motherhood? What's the most common time or age that your clients have been looking for? So I usually recommend the time frames for my clients. For our motherhood sessions, I recommend when baby is holding itself up, where they can support their neck. The reason we don't prefer them too much older is because their attention is like everywhere. They want to look at everything and they're not really focused. But with the babies, like around 5 months, they look and they stare at you, and that's what we kind of want, So they don't have to be smiley, but just for those like really intimate pictures, you like for them to be old enough to hold themselves up, but not too old where they're curious and want to touch everything. Makes total sense. I'm sure like a year old, maybe they want to just not be held anymore, kind of stuff. Yeah. Então eu perguntei para Diana qual era o tempo, né, da idade da criança ou do bebê que é mais procurado pelos clientes dela. Quando que as mães querem mais fazer essas sessões? E também o que ela recomenda. Ela falou que ela prefere que quando o bebê já tá, né, ficando um pouquinho mais retinho, já tá suportando as costas melhor, então ela fala que 5 meses, mais ou menos, já é essa data, já é essa idade. E também ela não quer que seja tão velho, né, que bebê, que também já não quer mais ser segurado, né, que não quer ficar no colo da mãe. A criança não precisa ficar toda hora sorrindo, mas que tenha que goste de ficar ali no colo da mãe, para que tenha aquele momento íntimo, né, para poder capturar isso na sessão. Awesome, awesome. I'm gonna try and see if we can find the comments here. I can't see, the comments are not showing here for me. Mm-hmm. Let's see. I'm gonna just log into the YouTube and see if there's questions here. Trying to see if there's, I'm gonna wait for Luciane to see if she can tell me anything. Yes. Questions. We'll see if we've got questions. The other thing that I wanted to ask you, how excited are you about going to Brazil? Oh my gosh. Vou perguntar para a Diana quão animada que ela tá para ir para o Brasil. I know you've traveled to a lot of places. Ela já viajou para bastante lugares, mas eu acho que ainda não para o Brasil. Is it the first time you're going to Brazil? Yes, I've never been to Brazil, so I am so excited to go. Like, it's always been, a dream of mine to visit this beautiful country. I've seen and heard so many beautiful things about Brazil, so I'm super eager to visit and, of course, meet everyone there. I'm super excited. Ela tá super animada, vai ser a primeira vez dela no Brasil, tá animada para conhecer todo mundo, para conhecer o Brasil. Ela me falou em Las Vegas que ela tá querendo viajar para outros lugares também no Brasil com o marido dela. So you told me that you wanted to travel to other places in Brazil. So you're going to take advantage to just kind of see other places. Yeah. I know you said it's like, I'm kind of crazy. Yeah, I don't mind flying back and forth. Awesome. But so we'll Good for you. Good for you. Então ela falou que não se importa de ficar, né, viajando para alguns outros lugares, porque ela quer mesmo aproveitar. E eu acho que tá ótimo, acho que isso com certeza, aproveita, porque o Brasil é tão lindo, né, tanta coisa para a gente ver. E São Paulo não tem tanta coisa assim, então eu iria realmente para outros lugares. Ela me falou do interesse dela de ir para o Rio de Janeiro, e ela queria ir para Foz do Iguaçu também. Yes. Right? Okay, yes. There you go. I don't know Portuguese, but when you're saying it, like, I understand Spanish, so I can pick up. Oh, there you go. That makes it easy enough. So I wanted to ask you,
What are your tips for those people that are starting out, maybe maternity photography, or anything that, from your experience working with clients, what can you tell us that has made your job easier, or anything that you feel it's important, especially for those that are starting out, or they feel kind of stuck. Let me translate now. Eu tô perguntando para a Diana, eu quero muito que ela compartilhe com a gente algumas das dicas que ela tem, principalmente para as pessoas que estão começando, para as pessoas que às vezes estão se sentindo bem, assim, num platô, né? As pessoas que fala assim, nossa, eu não sei mais a criatividade, e essa é uma das perguntas que a gente recebeu no Instagram, para a gente perguntar para a Diana ontem, quando a gente postou, e o pessoal sente bem parado, às vezes, sem ter muita criatividade. Então, eu queria que ela passasse para a gente algumas dicas. Here you go. So obviously, I feel like we can all write books on, advice and tips. Like there's so much, but I would say like number one, practice, practice, practice. Like practice is key. If you're not practicing, you're not going to get better. You can watch all the videos, you can do all the things, but unless there's practice and you're literally trying, you're taking out your camera and going and doing, that's going to make a world of a difference. I have more, but do you want to translate that first? Yeah, yes, I do. Ela tá falando assim que, claro, com certeza dá pra gente fazer um livro, né, com tantas os conselhos, as dicas, né, mas com certeza o que ela falaria primeiro é assim, praticar, 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 porque assim é que você vai melhorar, sua técnica, você vai melhorar o seu olhar, sua composição, então é muito importante praticar mesmo. Exactly. And then, of course, I mean, I'm all about the community. I love when fellow creatives get together and you build that network of people who are in the same journey as you, So find somebody who you connect with and who you vibe with, and build a community where you can all learn from each other. You can practice on each other, do model calls, get people in your studio to get that practice in. Watch YouTube videos. They are very helpful. I love that. Yeah. So I learned on YouTube also, and then I started taking workshops. But, definitely like surround yourself with positive people and, practice and get out there and get models in. Então, ela está falando que uma das coisas que tem ajudado muito ela é você se conectar com outras pessoas que têm, né, o mesmo pensamento que você, pessoas que são criativas, pessoas que vão poder te ajudar, pessoas que outros artistas, né, que vão poder te ajudar a melhorar a sua técnica também. Eu percebo muito dela, inclusive, que ela sempre está em contato com outros artistas, com mentores, com alunos, então ela está falando isso, eu vejo pelo mesmo que ela faz. E ela falou para poder assistir bastante vídeo no YouTube, que ela aprendeu muitos vídeos no YouTube, sempre está estudando, sempre está aprendendo. Eu lembro quando eu comecei também, eu assisti muito no YouTube, e hoje em dia, a quantidade de recursos que a gente tem é muito, né? Tem os grupos no Facebook, tem o YouTube, tem workshops online, então ela inclusive recomendou continuar fazendo workshops, aprendendo mais, e por aí vai. Eu estou tentando ler aqui os comentários. Diana, I'm just gonna get in here to try read the comments. Hold on. Oh, there it is. It's right here. I'm just gonna mute the other one. A quantidade de recursos que a gente tem. Okay, let's see. Just trying to get on. Hold on a little bit. I'm just going to, seems like I need to allow for me to, oh, hold on. Another one. There you go. Se vocês têm alguma pergunta, pode passar para a gente. Eu vou só habilitar aqui também para eu ver os comentários, só um pouquinho. Oh, there you go. Um pouquinho.
Tá aparecendo aqui. Okay, hold on a second. Just trying to get through the comments here real quick. Okay. And ok, os comentários estão ativados. Eu estava só verificando se estava ativado, mas parece que está sim. Okay, Luciane is just sending me the comments here. So, okay, one question that we've got here is, were you always a maternity photographer, or when you started out, what did you specialize in? A primeira pergunta que eu tenho aqui que está mostrando para mim é perguntando se ela sempre foi fotógrafa de gestantes, ou o que ela se especializou quando ela começou, isso 5 anos atrás. So 5 years ago, yes. How did you start out? So I did everything, like, and I, you know, I first did like a lot of like families, and I did outdoor maternity sessions. Everything that I did was outdoor. I did newborns, milestone birthday. I even did one wedding. I quickly knew that was not for me. Oh my gosh, that's the same for me. Yeah. Oh my goodness. Yeah. And then in 2017, when I found Lola Milani, her work spoke to my heart. She inspired me, and that's when I kind of stuck with specializing in maternity. That's what I love. That's what I found that I'm passionate about, and that's where I decided to put all my attention in, so I can, you know, perfect my craft. And every day we're learning, every day we're getting better. So it's going to be the same for everyone else, you know. Yes, the attention you put into something that you love and passionate about, you know, that's going to make a world of a difference. Awesome. Então ela começou como muitos de nós, né, que fazia de tudo. Ela inclusive começou fazendo também casamento. Eu me especializei em casamento em 2014 e era legal, mas como ela falou, no caso, o que eu falei assim, eu também. Rapidamente a gente descobriu que não era o que a gente queria fazer, então ela fazia tudo do lado de fora, era sempre ensaios externos, ela não fazia em estúdio, era criança, família, casamento, gestantes também, mas em 2017 ela conheceu a Lola Milani, que eu acho que muita gente conhece também, que é fantástica nas sessões de gestante, ela é especializada em gestantes, e ela conheceu e daí mudou completamente para ela, e ela decidiu que ela ia se especializar em gestantes, e especificamente nesse estilo, né, de fotografia para gestantes. E ela falou que todo dia ainda aprende muito, né, a gente nunca para de aprender, e que sempre vai ter algo para a gente melhorar. Awesome. Okay, so the next question I see here is, how long have you had your studio? So, a outra pergunta que eu tô vendo aqui é quanto tempo que ela tem o estúdio dela e se ela sempre teve estúdio. So, did you always have a studio? So, you did say now that you only did outdoor sessions. So, when did you start doing studio sessions, and how did that go? So I got my first studio in 2017, in May 2017. Just because I was doing house calls for all of my newborn work, and it was really taking a toll on my back, on my body. So I told my husband, I'm like, we need to get a studio ASAP. And at first he said, no, we're not in the you know, in the right, like, financial position to jump into a studio. I had just moved back from North Carolina to New Jersey because we were in the military. And we didn't have any, I didn't have any clients. I was brand new to the area with my business. So it was very difficult to build a clientele at first. So he said, no, it's not a good time. So that was 2017. That was 2017. And I told him, well, then can you start coming with me to set up? Okay, so hold on. Yeah. Então, em 2017, foi quando ela começou a pensar, então, de ter um estúdio. E eles tinham acabado de mudar da Carolina do Norte para New Jersey. E o marido dela é do militar, então daí ela falou, né, pro marido que queria muito abrir um estúdio e ter um estúdio, mas ele falou que não tinha como, porque financeiramente não era possível para eles. Então ela falou assim, então peraí, então você vai começar a vir comigo
So you invited him to start going with you. Yeah, so he would set up and he would break down. He came on 2 sessions with me. Oh, okay. After the second one, he said, "You need a studio." Oh my gosh! Ok, então ela falou, então vem comigo para você ver o quanto que é de trabalho trabalhar sem não ter estúdio. E ele foi em 2 sessões com ela para poder o trabalho dele era montar e desmontar, né? Depois de 2 sessões, ele falou, ok, você precisa de um estúdio. Yeah, so we quickly started looking and we jumped into a studio. To be completely honest, I didn't have any clients lined up. I didn't have any capital. I kind of just took a leap of faith and I'm like, let's see what happens. I had faith and I just stayed positive and I worked really hard to get clients. And now, now that was my first studio. I moved into that was 600 square foot studio. I'm now in almost 1,500 square foot studio. And we moved our location and now, we're happy where we are now. Awesome. It was so great. I love your studio, seeing the behind the scenes. I love the space. That's definitely a dream for me. Like, inspiration, the way you have your studio set up. I feel it's so cute, like the little entry area, just to the waiting area right there, and then you go into the bigger, larger shooting space. Então ela falou assim que como ela tinha acabado, né, de mudar da Carolina do Norte para New Jersey, ela não tinha clientes, né? Então realmente era algo assim que teria que ter muita fé mesmo que ela ia conseguir pagar o estúdio, por isso que o marido, inclusive, falou que financeiramente não era viável. Então, ela começou, depois que ele foi nas 2 sessões, que viu que, não, você precisa de um estúdio, eles começaram a procurar, e daí eles acharam um lugar. Na época, era 600, a gente fala que square feet, eu não sei falar em metros, e aí era um lugar, então eles começaram acharam esse lugar, e ela teve que começar a trabalhar muito duro para poder conseguir os clientes, porque ela não tinha nenhum, então, na carteira dela de clientes, e para poder pagar o estúdio tem que ter cliente, né? Então ela trabalhou muito duro, teve bastante fé que ia dar certo, e ela tá aí até hoje. Inclusive ela já mudou de estúdio para um que é quase 3 vezes maior do que o que ela tinha, o que ela começou. E eu adoro, eu acho lindo. Se vocês seguirem a Diana no Instagram, às vezes ela posta os behind the scenes, mostra o estúdio dela, tem um lugarzinho dos pais chegarem, ficarem, o cliente, né, senta, tem a mostra do trabalho dela lá, e daí tem uma área bem grande, bem espaçosa, onde que ela fotografa, tem os fundos, tem as luzes, e tudo mais. Okay, let me try and see another... hold on. So really quickly, that process, when I got into my first studio, was like 2.5 years, like 2.5 years, almost. 2.5 years. Yeah. Yeah. Before I jumped into my first studio. Oh, in your first studio. Okay. Yeah. So, because then you said you started out 5 years ago. Yeah. So that would put us like 2015. Yes. And then, yep. Yeah. I kind of did the math real quick here. Então, ela falou que demorou 2 anos e meio para ela chegar nesse primeiro estúdio. Então, assim, não foi de cara, gente. Ela trabalhou bastante antes e ela, inclusive, né, mudou de cidade, e ela só sentia também confiança de que ela conseguiria os clientes, né? O trabalho dela já estava consistente. Imagina, I imagine that your work was consistent enough that you could get the clients, right? You just didn't have any clients because you had recently moved to that new city. Mm-hmm. But I'm sure your work was already consistent enough that you had confidence. Então, ela tinha um trabalho que estava consistente, ela podia dar esse passo para um estúdio. Com certeza, conseguir um estúdio, né? Pegar um estúdio, sair de não ter estúdio para ir para um estúdio é um passo muito grande, é muita responsabilidade. Hoje eu estou já há quase 5 anos com o meu estúdio, então, assim, a gente sente, principalmente agora com a pandemia e tudo, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande de ter um estúdio, mas ajuda bastante, ajuda o seu trabalho a progredir também. So you would agree that your work improved a lot more and faster because you have a studio, right? Yes, exactly. Because I'm telling them that it is a huge responsibility. Mm-hmm. It's a big leap of faith, like you said. You had to have a lot of faith. Yeah. And I have my studio now almost 5 years, and especially with
with the coronavirus and everything, like us not being able to work, you know, it's something that if you don't have a good cushion financially, you're going to be stressed out. So you need to know all that comes with, exactly, you know, having a studio, that type of responsibility. exactly. So it's not easy. Sometimes I wish I had that space in my home so I didn't have to worry about the rent. Thing. But I don't. Então eu tô falando para ela que eu gostaria, adoraria que eu tivesse um espaço na minha casa, mas não tenho, então eu realmente preciso de ter um estúdio. E que com certeza o nosso trabalho melhora. Desculpa que eu mexi aqui no computador. E o trabalho melhora bastante, né? Tendo um lugar que você já está acostumado a trabalhar todo dia, né? Do que ficar viajando para o cliente, ou talvez só trabalhando com fotografia externa, que você está aí vulnerável ao sol, à chuva, ao vento. Então, no seu estúdio, você tem tudo ali contido. Okay, let's see if there's more comments. Okay, so the other comment here, the other question is, what type of lighting that you use? So I use, or maybe the one that you use the most. Yeah, I actually, all of my lights are Paul C. Buff. I'm not sure if they ship to Brazil. I'm not sure how that. They don't ship to Brazil. In Brazil, there's one representative. They are authorized to sell Einstein and the accessories. So yes, thankfully, but they don't ship internationally. Oh wow. So hold on a second. Eu tô perguntando para ela, a pergunta que chegou aqui pra gente é qual é o tipo de iluminação que ela usa, e eu falei para ela que ela usa bastante, mas talvez a que ela mais usa. E ela tá me falando aqui que ela usa Pulse Buff, que é o Einstein. E ela perguntou se mandava para o Brasil. Eu disse que não, mas que tem um representante no Brasil, que é a Baby Bear, que vende o Einstein e os acessórios para o Einstein. Okay, go ahead. Sorry. So, I use Einsteins and Alien Beast from Paul C. Buff. All the accessories, the umbrellas, the soft boxes, everything is Paul C. Buff. I should be an ambassador for them. Right, I know. I use all their stuff, but ela usa tudo do Pulse Buff, que é uma empresa que é aqui dos Estados Unidos, que é do Einstein, e ela usa o Einstein e o Alien Bee. E também todos os acessórios do Alien Bee. We've got a comment here saying your work is beautiful. Oh, thank you. Essa é a Rosemary. Obrigada. Luciane said hello. Okay, let me see another question, and then so we can wrap it up. Let's see. Okay, so the other question is, how do you get your clients to get more comfortable, you know, being such an intimate session? Especially, we know you do a lot of clients that are nude, and how do you get them to just be more comfortable in front of camera? I'm gonna just play that one first. A pergunta aqui é como que ela faz para os clientes se sentirem mais à vontade quando ela faz essas sessões mais intimistas, né? O trabalho dela tem bastante sessões, fotos que a mãe, a gestante, tá nua, né? Então, como que ela faz para deixar a mãe mais confortável ali na hora, para posar para a câmera? So I get this question a lot, actually. And I think for me, it's super important to have an in-person consultation because, you know, they inquire, we do all the communication online, but they don't see me, you know, and they don't get to meet me in person. So I think getting them into the studio, giving them a tour, allowing them to try things on, and just like, I try to become like friends with them. You know, you want them to feel comfortable with you, because if they're not comfortable with you, they won't be comfortable in front of your camera. Right. So I want them to feel comfortable with me. So we're constantly talking either on the phone, in person, we get together. So that's super important for me. And I think that's the key to getting people, you know, feel as comfortable as possible. Right. I have one more thing to say. Yes, I'll go ahead. Então, ela é aquilo que a gente sempre está falando, inclusive, né? A gente sempre está batendo nessa tecla. So we say that a lot, you know, every time we do lives,
how the communication with clients is so important for everything in the, you know, from the whole process. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala aqui, gente, é de comunicar com o cliente. Comunicação, ela se torna amiga dessas clientes, né? Porque, assim, claro que ela não vai se sentir totalmente confortável como se fosse amiga de décadas, mas o máximo possível ela se torna amiga daquela cliente para que ela se sinta mais relaxada ali na frente da câmera, e posar sem estar muito tensa e tudo mais. Então, comunicação, ela liga para o cliente, ela conversa ali, faz uma pré-consulta, então ela falou isso, né, no começo, ela faz uma pré-consulta, ela quer saber o que a cliente está esperando da sessão, ela poder preparar a sessão e sempre estar em comunicação, então, na hora do ensaio, já são amigas, né? So, when it comes to the session, you guys are friends, so yes, exactly. It's not too hard. Exactly. So, you know, when they get there, I have some clients who are ready and they come in, they're like, let's do this, you know, but then I have other clients who want to do these nude shots, or half nude, but they still have to, you know, kind of get a little bit more comfortable. So if that's the case, then we always start off like fully clothed. So like the wardrobe, any dresses that they want to do, then we'll move on to fabric. So they're starting to get a little bit nude, and then but they're covered. You know, we'll throw on a bodysuit. After that, at that point, they're already comfortable. So now they're ready to just, you know, take it off. You know what I mean? Just go all out. Então ela falou assim que às vezes, claro, tem clientes que vão ser um pouquinho mais tímidos, né? Então ela pode começar estando vestidas, né? Então aí no meio da sessão elas vão começando a relaxar um pouquinho mais, vão se soltando mais, e daí ela passa para vestir ou tecidos, e depois pode ser bodysuit, que são só, né, cobrindo, vai começando a mostrar um pouquinho mais, e daí chega no final, elas já estão sem nada. Which takes us to the next question here. Do you provide dresses? Do you provide wardrobe? A pergunta aqui é se ela tem vestidos e figurino no estúdio dela que os clientes usam. Yes, so I provide everything, except obviously intimates. So if they want like images in underwear, then obviously they'll bring that in. But other than that, I provide everything. During our consultation, if they mention that they have something personal to them or something that they would like to wear, like I had one client who wanted to wear her wedding robe, then she brought that in. Like, so they're welcome to bring in personal items. But I don't want them to feel stressed in the event that they don't have anything. I want to make sure I provide all of that for them. So we have our silks, we have our wardrobe, we have bodysuits, sweaters, everything. Okay, awesome. Yeah, there you go. Ela tem tudo lá no estúdio, ela não quer que o cliente se, né, preocupe em ter que sair para comprar ou ter que trazer alguma coisa, mas, né, como ela faz a pré-consulta, então a cliente fala o que ela gostaria, qual é o look que ela quer, o que ela quer que seja incorporado na sessão. Então, às vezes, ela tem cliente que tem o roupão, né, do casamento, que quer usar na sessão, ou, claro, que ela não vai providenciar lingerie, né, roupa íntima, esse tipo de coisa, a cliente que tem que trazer. Então, na hora da pré-consulta, eles decidem, né, quais são os artigos que vão ser usados, mas que ela tem tudo no estúdio, fora a roupa íntima, então, para a cliente não ter que se preocupar nem um pouco procurando, né? Então, o máximo possível que ela puder providenciar, ela vai fazer. Ok. Let's see if there's one more. I think those are the questions. Oh my goodness, I love it. Well, this just makes us even more excited to have you in Brazil. You're wonderful. You're wonderful. Thanks so much for agreeing to go to Brazil. Thank you for asking me. Então, eu estou agradecendo ela. A gente vai encerrar a nossa live. Mas fiquem à vontade para comentar nos nossos posts, de repente alguma pergunta que a Diana pode responder por lá. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui na live com a gente, comentou, mandou perguntas. A gente está super animado para ter a Diana lá no Brasil. Eu estou agradecendo ela por ter aceitado o nosso convite, que eu sei que não é fácil, é uma viagem comprida. E obrigada, gente, muito obrigada. Sexta-feira tem a live com a Cláudia,
e é outra das nossas mentoras, e a gente está super animado para isso também. Deixa eu ver se eu estou perdendo mais alguma coisa aqui. As datas do Belen Baby Academy é dia 19, 20 e 21 de outubro. No dia 19 são os workshops, no dia 20 e 21 são as nossas aulas. E a Diana vai estar ensinando a Motherhood Sessions e a gestante em estúdio com o uso de várias luzes e gels e muitas cores. E a gente vai estar esperando vocês lá. We're excited to have Diana. We're excited to have everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. And we hope to see you guys all soon. Definitely. Bye. Bye.